A melhor época do ano está se aproximando e já é hora de começar a pensar nos presentes de Natal que vocês precisam comprar. Nada melhor do que comprar com a Melius e receber parte desse valor de volta. Ou seja, tu compra os presentes de Natal e quem é presenteado é você, que recebe parte desse valor de volta e em dinheiro. E de quebra, a Melius está presenteando os seus seguidores. Está dando R$ 15 para quem comprar nas lojas Americanas, Netshoes, Boticários ou Amazon. E se você fizer R$ 15 de compra, você vai receber todo o valor de volta. Não é ótimo? É muito fácil ganhar dinheiro de volta na compra dos presentes e em todas as suas compras online. Basta digitar melius.com.br no navegador do seu computador ou celular. Baixe o aplicativo se você estiver no celular ou instale a extensão do Melius se você estiver no computador. Faça seu cadastro ou login. Procure a loja ou produto que você quer comprar. Clique e ative o dinheiro de volta. Faça sua compra normalmente no site ou aplicativo da loja, que será aberto automaticamente a partir do Melius. Em até 2 dias, o cashback da compra vai aparecer no seu extrato do Melius. Ao completar 20 de saldo, você vai no app ou site do Melius e pede o resgate do valor da sua compra ou poupança. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Gabi Bandeira, que é nutricionista. A Gabi tá passando uma temporada aqui no Brasil, que ela tava morando no Canadá, né, Gabi? É verdade, bastante frio. Tá pegando calor aqui do sul agora. E nós vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, né? Sobre mitos e verdades sobre a alimentação. Então chega mais e confere aí. Batata doce reduz gordura abdominal? Então é mito, gente. Batata doce, frango, qualquer coisa, qualquer alimento, não existe essa possibilidade de emagrecer algum lugar específico do corpo. Infelizmente, seria muito fácil eu ter hoje só uma gordurinha abdominal e ficar me alimentando de batata doce e perder essa gordura abdominal. Então, infelizmente, não existe nenhum tipo de alimento que reduza apenas um lugar do corpo. Então, é mito. Comer muita fruta engorda por causa da frutose? Também é mito e verdade. Por que é mito e verdade? Comer muita fruta engorda? Sim, engorda. Por que engorda? Se a gente hoje comer mais do que o nosso corpo necessita, a gente vai engordar. Então, se eu ficar hoje o dia inteiro comendo fruta, e eu tô falando comer fruta não é comer um cachinho de banana, não é comer uma melancia inteira, eu tô falando comer uma porção de fruta, comer de repente algumas uvas, comer alguns morangos, isso é uma porção de frutas. Então sim, se eu passar o dia inteiro comendo, eu vou engordar. E não é só por causa da frutose que a gente vai engordar, a gente vai engordar pela quantidade de frutose que a gente vai ingerir. E eu posso comer, muitas pessoas falam que, nutricionistas, enfim, médicos, que a gente deve comer, que a dose diária de frutas são 5 frutas diferentes. Uhum. É legal isso, é bom. E assim, é uma maçã, uma banana, claro, não vou comer um cacho inteiro, né? Voltando então no que a gente estava falando, o importante são essas variações. A gente tem que sim ter uma variação de vitaminas, de nutrientes nessas frutas. Mas também voltando ao que eu disse, não adianta falar que tu pode comer uma mamão e a pessoa vai comer uma mamão inteira. Então, tem que sim comer de 3 a 5 porções de frutas, mas tem que estar sempre ligadinho o que é uma porção de frutas. Então, para isso é bom procurar um nutricionista e verificar com ele o que é uma porção. Porque a gente, na onda da internet, na onda dos blogs, hoje em dia, falando que comer fruta não engorda, a gente vai estar dando um tiro um pouquinho mais pro lado e não vai acertar nosso objetivo de emagrecimento. Jejum intermitente emagrece? Gente, não emagrece. Se a gente for voltar um pouquinho na perspectiva de estudo científico, a gente tem hoje um estudo científico do jejum intermitente com ratos. Então nós temos essa evidência exclusivamente em ratos e eu vou dizer que nós não somos ratos, nós somos humanos. Então sim, em ratos teve essa evidência, mas em humanos não tem nenhuma comprovação científica. E se nós formos voltar para a base da antropologia, a gente vê que o humano, ele antes tinha essa deficiência da alimentação, ele não tinha facilidade da geladeira, de abrir, de comer toda hora. Então isso faz com que o corpo da gente modifique.
Então, se nós hoje fizermos um jejum a longo prazo, nosso corpo ele ainda vai entender que a gente não vai comer. Ele entende isso como um jejum que tu não sabe se tu vai sobreviver até a próxima alimentação ou não. Então, ele vai reduzir a tua taxa de metabolismo, tu vai começar a gastar menos energia e, consequentemente, vai emagrecer menos. Então, não façam jejum intermitente porque tá na moda. Tenham sempre um embasamento científico que vocês vão ter um resultado melhor no objetivo de vocês. Devemos comer só a clara do ovo porque a gema engorda? Não, gente. Vocês podem comer a clara do ovo ou a gema do ovo por opção. A gente sabe que hoje muita gente está fazendo academia, está querendo fazer o aumento, né, muscular, perda de peso na parte de massa gorda. Aí entra essa questão do comer a clara ou comer só a gema. Então as pessoas optam por tirar a gema por ela ser uma fonte de lipídio. Só que nem sempre retirar essa fonte de lipídio é um benefício. Ele traz, a gema e a clara trazem benefícios para a nossa saúde com esses nutrientes. E se é uma opção dividir e comer apenas a clara ou apenas a gema, não tem que levar para o lado de peso, na verdade, na parte de engordar, porque a quantidade de proteína que vai ter nos dois e de lipídio vai trazer um benefício para todo o organismo. Então é melhor comer um pouquinho menos outra coisa e se alimentar direitinho e ter todos os benefícios do ovo. Porque dizem que a gema aumenta o colesterol, também tem toda essa questão, né? Gente, coitado do ovo. Ele é um ano ele é bom, um ano ele é ruim, um ano ele vai te matar, um ano ele vai te trazer mais 2 anos de vida. Não façam isso com o ovo. E a nutrição, ela é tão fluida que daqui um pouco o ovo vai ser banido, mas daqui um pouco o ovo vai ser o rei, vai salvar todo mundo. Então, não se preocupem tanto com o ovo, se preocupem mais com uma gordura saturada, uma gordura, né, uma banha de porco que a gente põe na feijoada, naquela carne do churrasco. Se preocupem mais com isso do que com o cuidado do ovo. Gelatina faz bem para a pele? Gente, se gelatina fizesse bem para a pele, se a gente ficasse com a pele lisinha, eu acho que idoso teria a pele mais lisa do que qualquer pessoa do mundo. Então não acreditem nisso. E eu trago essa questão muito do começo da minha faculdade, quando eu tive uma aula que a professora falou, justamente sobre a questão do colágeno. Se colágeno fosse direto para a pele, que coisa bem boa seria. Mas a gente não tem essa absorção para a pele. A gente tem absorção do colágeno um pouco no organismo em geral, mas a gente não consegue direcionar para a pele da gente. E a mesma coisa, máscaras de colágeno, as pessoas fazem tratamento, a gente não vai ter absorção de colágeno. Então o colágeno que a gente tem, ele vai embora e a gente não tem reposição, infelizmente. Sempre que comemos um carboidrato, devemos comer proteína para que o organismo não acumule tanta gordura no corpo? Na verdade, não tem essa questão tão forte de comer um carboidrato com uma proteína, se a gente for levar isso no quesito geral do dia. Mas é importantíssimo ter essa combinação depois de um exercício físico. Por quê? No exercício físico a gente acaba gastando a energia do corpo, que vem atrelada em 3 tipos de energia acumulada que nós temos, que é a gordura, que é o carboidrato, que a gente tem na corrente sanguínea, que faz o nosso cérebro funcionar, e a gente também tem o lipídio. Então são 3 fontes, carboidrato, lipídio e proteína. Acho que eu falei certo os 3 agora, mas então tá. Com essas fontes, o nosso corpo ele acaba gastando durante esse exercício, dependendo da intensidade do tempo. Então depois desse exercício, a gente tem que repor. Quando a gente se alimenta depois de 1 hora de academia, sendo ela cardio ou sendo ela de um exercício de intensidade, a gente vai ter que repor tanto esse carboidrato que a gente queimou quanto essa proteína. Então, para o corpo não entender que tudo que a gente está alimentando vai direto para a proteína, para pegar e botar nos músculos, né, o que a gente está lesando, a gente tem que ter o carboidrato e tem que ter também a proteína atrelada nessa alimentação. Proteína para o músculo, para repor, e o carboidrato para o cérebro, porque principalmente é o que a gente repõe de energia mais rápido e é o que a gente gasta mais rápido também. Beber cerveja engorda tanto quanto comer 10 pãezinhos? Essa é daquelas que depende. Depende do quê? Depende da quantidade de cerveja. Se eu te disser hoje que beber uma latinha de cerveja engorda tanto quanto comer 10 pães,
eu vou estar sendo uma mentirosa deslavada, assim, ó, horrível, feio pra vocês. Então, por que depende? Depende porque uma cerveja é uma cerveja, um pão é um pão. 10 pães é muita caloria. Isso é pra quem bebe muita cerveja. E a gente não pode esquecer que a caloria de uma cerveja e a caloria de um pão são diferentes, tá? O pão, ele vai ter o carboidrato que vai te trazer 4 calorias por grama de carboidrato. Enquanto a cerveja, ela contém álcool. E esse álcool vai te trazer 7 calorias. Então, é diferente se tu botar no peso, mas também tem que variar muito em relação a qual é a cerveja, quantos gramas de álcool tem nessa cerveja. E hoje, eu vou deixar uma atenção aí pra galera que gosta de ler rótulo. A gente não tem essa informação no rótulo da cerveja. A gente não sabe quantas calorias tem uma cerveja. Então, é uma coisa que a gente tem que melhorar um pouquinho em questão de legislação para entender hoje quanto que a gente está ingerindo e quanto que a gente poderia ingerir na nossa alimentação hoje, no dia total, se a gente quer emagrecer ou quer manter um peso. Então não é nem mito nem verdade, depende da quantidade de cerveja, mas eu não faria essa analogia. Então, no final, eu acho que eu colocaria mito. Beleza. Água com limão emagrece? Mito, né, gente? Se água com limão emagrecesse, pra que tanta dieta nesse mundo? A gente tem que entender que água com limão é basicamente uma limonada sem açúcar. Limonada sem açúcar, a gente pega água com limão e coloca adoçante. Quem é que não faz isso? Há quanto tempo a gente não toma o adoçante? Há quanto tempo o adoçante está presente no mercado? Então vamos lembrar mais uma vez. Água com limão é moda. Hoje a gente tem muita gente que tem gastrite, que tem úlcera. Gente, por favor, não façam isso de acordar do jejum e tomar uma água com limão. Se vocês quiserem tomar uma água, tomem a água. Mas cuidem com a quantidade de limão. Eu não vou falar que limão vai fazer mal para vocês, porque cada organismo é um organismo. Mas se vocês quiserem consumir uma água com limão para trazer o benefício da proteína... Nossa, da proteína foi ótimo. Cancela. Se vocês quiserem consumir água com limão pelo benefício das vitaminas presentes no limão, ok. Mas não vão com o intuito de emagrecimento, porque é mais fácil tomar uma água que vocês vão ter um benefício um pouco melhor de hidratação do que propriamente de emagrecimento, porque até limão não queima caloria nenhuma. Jantar tarde engorda? Mito. Por que é mito? Até antes de vir pra cá, eu comecei a dar uma lida sobre a realidade de vida das pessoas. Não só no Brasil, até como eu morei fora, no Canadá, eu vi muito isso. Eu era uma pessoa que trabalhava de noite. Então eu trabalhava até meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, eu ia pra casa e jantava. Eu tinha que jantar antes de dormir. E não tem isso de horário. O nosso corpo depende da nossa atividade. Se hoje eu sou uma pessoa que trabalha de noite, eu entro às 5 da tarde e viro à madrugada, de noite eu tenho que chegar em casa e tenho que jantar. Então não, o corpo ele não vai reconhecer o horário e aí eu vou engordar. Mas ele vai reconhecer a quantidade e sempre lembrando, antes de dormir, é bom comer menos, porque a gente vai ter uma digestão melhor, a gente vai ter um sono melhor e uma qualidade de vida também depois muito mais tranquila do que a gente simplesmente dormir de barriga cheia. Vai ter um risco de refluxo, vai ter um risco depois de ter uma azia e o sono não vai ser tão bom. Então, questão de alimentação, ganho de peso, a gente não pode levar pelo horário, mas sim pela quantidade que a gente vai se alimentar e também pelo benefício desses alimentos que a gente vai estar consumindo. E eu acho que também o que conta um pouquinho é a questão do tempo que tu vai dormir após tu jantar, né? Também. Porque não adianta tu jantar e meia hora depois tu ir dormir. Que não, daí só bebê. Bebê eu deixo. O bebê que tá mamando no peito eu deixo. Eu recomendo que durma mais seguido. Eu acho que isso faz a diferença, né? Também faz a diferença a gente ter esse intervalo, por justamente a gente ter esse tempo de fazer essa digestão. Em 3 horas a gente já faz a digestão da maioria dos alimentos. Se a gente demorar mais para dormir, vai ser um pouquinho melhor. Ou seja, janta, digamos que a gente jante meia-noite. Produtos orgânicos são mais saudáveis? É verdade. Então, produtos orgânicos realmente são mais saudáveis. Se a gente for levar em consideração a questão de não ter os produtos de agrotóxico que trazem malefícios para a saúde. Se a gente for levar em consideração o ganho de peso,
Se eu pegar uma maçã orgânica, se eu pegar uma maçã que não é orgânica, elas vão ter a mesma quantidade de caloria. Então não levem só pro lado calórico. Tem muita gente que se confunde e, porque é orgânico eu vou comer a cesta inteira de morango. Não façam isso, gente. A questão de orgânico é trazer benefícios por não conter agrotóxicos. Então, sim, alimentos orgânicos são mais saudáveis. Então tá, acho que era isso, né, Gabi? Muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar no nosso canal, respondendo essas perguntas, tirar as dúvidas. Sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, quais são as dúvidas de vocês para o próximo Mitos ou Verdades, que a gente vai continuar fazendo. E era isso. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar o vídeo, se inscrever. E chama os amigos para ver também, né? Claro. Pra depois não ficar falando, não, mas eu sei que é mito, eu sei que é verdade. Não, gente. Tem uma Nutri falando aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de confiança, a não ser só o Dr. Google. Isso aí. Então tá, gente, até a próxima.